Tudo bem com você? Mais ou menos? Pois é, e o friozinho aí, tá bom? Nós viemos de uma região mais quente, né? Eu vim, minha esposa estava lá, a gente estava... E a minha esposa não gosta muito do frio, não. Ela, na teoria dela, ela diz que se o inferno para fazer a gente sofrer, então o inferno vai ser gelado, não vai ser quente. Mas ela se agasalha, esfriou, ela põe agasalho. O frio não é ruim, o ruim é passar frio, né? Mas toda vez que ela põe agasalho, o povo fala assim para ela: você não viu nada ainda. Aí ontem, que estava 0 graus, ela postou lá no Face: quero ouvir dizerem para mim que você não viu nada ainda. Que o frio nem chegou ainda. Mas faz parte da vida. Eu estou feliz por ver a cada um de vocês, estou feliz por estarmos juntos aqui na casa de Deus. Que bom que você está aqui conosco. A você que nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe, que Deus acompanhe você, que privilégio. É uma pena você não poder estar aqui, mas é muito bom estarmos juntos. Hoje estamos retomando a nossa série sobre confiança em Deus, mas antes de abrir a Bíblia, eu preciso pedir isso aqui para você. Aqueles que não estiveram sábado ou por acaso não preencheram no sábado, você recebeu essa fichinha aí? Alguém que não recebeu? Você não recebeu? Aqui, querida, por favor. Tem gente aqui que não recebeu. Você precisa de caneta para preencher? Já preencheu? Já preencheu? Então daqui a pouquinho elas vão passar recolhendo também, tá bom? A gente vai recolher agora mesmo. Pode entregar e quem já preencheu, você já pode recolher também, tá? Muito obrigado às nossas diaconisas queridas, maravilhosas, que estão fazendo esse trabalho para a gente aí. A gente precisa dessa ajuda de vocês. Isso é para organizar o trabalho pastoral aqui da igreja. Não importa se você é membro ou não é membro da nossa igreja, eu preciso que você preencha para nós termos, e você vai ouvir falar nisso mais algumas vezes. Se você já preencheu, é uma vez só. Nós vamos, durante esse mês de junho, estar trabalhando nisso daqui, para ter um acompanhamento das pessoas que frequentam a nossa igreja. E se você que frequenta, não é membro daqui, quiser aproveitar para pedir sua carta de transferência ou para pedir o batismo, você pode fazer por aqui também, tá bom? Esse é um bom canal de comunicação e em cima disso, o resultado dessas fichas aqui, desses fichinhas, vão nos ajudar a organizar o trabalho pastoral da igreja. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 16. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero aproveitar para agradecer o nosso amigo sul-mato-grossense. Eu esqueci seu nome. Elias, obrigado, Elias. Que bênção ter você aqui com a gente, que Deus te use cada vez mais, viu, Elias? Hebreus capítulo 4, verso 16. Sua Bíblia está aberta aí? Então, como você está, incline sua cabeça, por favor, e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pelos testemunhos, obrigado pelos louvores, pelo cântico entoado até aqui. Obrigado pela certeza da Tua atuação em nossa vida e da Tua presença dentre nós. Mas agora estamos com a Tua palavra aberta e queremos ouvir a Tua voz. Por favor, Senhor, fala ao nosso coração. Fala a cada um de nós, eu te peço por Jesus. Amém, Senhor. Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A série que nós estamos trabalhando essas quartas-feiras é sobre confiança em Deus.
O desafio que eu estou fazendo a você durante essas semanas agora, temos hoje, temos semana que vem, e vamos encerrar no dia 1º de julho, na última quarta-feira da nossa série. Terminarmos essa série em condições de confiar mais em Deus, uma comunhão mais plena com Deus, com uma entrega mais completa a Deus. Por isso a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: em quem você confia? Em quem você confia? Em ninguém? Você confia em Deus? Eu também confio em Deus. Amém? Você confia mesmo em Deus? Sabe o que eu tenho descoberto? Nós temos respostas muito retóricas. A gente fala mais daquilo que a gente gostaria de fazer do que daquilo que a gente faz de verdade. Semana passada eu comecei a falar sobre isso daqui. Eu falo que eu confio em Deus, mas na minha vida, na prática do meu dia a dia, a minha confiança não é tão certa assim. O exemplo que eu dei para você, semana passada, é que nós confiamos no motorista de ônibus. Sim ou não? A gente entra no ônibus e tá bom, tá ótimo. Alguém já pediu a carteira de habilitação do motorista antes? Alguém já pediu a credencial de antecedentes de polícia dele? Que ele não tem passagem pela polícia? A gente entra no ônibus tão tranquilo que vai lá, senta na poltrona, encosta no vidro e dorme. Nós confiamos no piloto do avião. Não tem problema. A gente entra no avião, ninguém pede para ver o brevet. Ninguém pede para ver um atestado de sanidade dele, para saber se ele é suicida ou não. Nós confiamos no capitão do navio. Alguém já fez cruzeiro aqui? Alguém já participou de algum cruzeiro? Se você vai para um cruzeiro, você é muito bem recebido. No porto tem todo um esquema de check-in, eles recolhem sua bagagem, eles te recebem com festa, com alegria, o navio é grande, é espetacular, você vai para a sua cabine, e você deita na cabine e dorme tranquilo. Você sabia que a maioria das cabines do navio não tem janela? Não tem escotilha, não tem nada, você não enxerga o mar. E se você não estiver olhando para a água, você não sabe se o navio está andando ou está parado. Ele é tão estável, ele começa a se mover tão devagar, ele para tão suave, que você não sabe. Se você não estiver olhando, você não sabe se ele está movimentando ou se ele está parado. Mas o sujeito entra numa cabine fechada, no meio do navio, às vezes para baixo do nível da água. Encosta e dorme sem saber onde é que ele vai acordar. Se ele vai acordar no porto certo ou se vai acordar do outro lado do mundo. Isso é confiança. Não é confiança isso? Fala para mim se não é. Isso é confiança. É eu me satisfazer com aquilo que eu estou vendo. Eu me sentir bem com o que eu estou vivendo. E entrar para a minha cabine, deitar e dormir tranquilo. Me parece que os assuntos relacionados a Deus, a gente não se entrega com tanta confiança assim. Ou eu estou errado? A grande maioria de nós não confia em Deus a ponto de deitar e dormir tranquilo. Mesmo sabendo que Deus está cuidando. Sabe qual é o nosso problema? É que o nosso dia a dia,
ele está muito mais relacionado com os grandes fatos da vida do que com as grandes realizações de Deus. Qual é o teor de conversa que você tem no trabalho? Quais são os assuntos que você conversa no seu WhatsApp? O que é que, em geral, você lê nas revistas, nos jornais ou assiste na televisão? A grande maioria do tempo não tem a ver com Deus. A gente sabe bem qual é a cotação do dólar. Sabe ou não sabe a cotação do dólar? A gente sabe a cotação do dólar. A gente sabe o índice da Bolsa de Valores. A gente acompanha a taxa de juros. Sabe qual é o índice de desemprego do país? Acompanha as notícias do petrolão. Sabe sobre as greves. Nós temos tempo para a seleção brasileira. A gente tem tempo para a Copa América. A gente tem tempo para assistir ao UEFA Champions League. Mas não tem tempo para ler a Bíblia. A gente acha tanto tempo para tanta coisa na vida, mas não tem tempo para pensar em Deus. Sabe qual é a consequência disso? Nós conhecemos muito mais os fatos que rondam a nossa vida, que rondam o dia a dia do mundo em que vivemos, do que conhecemos sobre o caráter de Deus, o poder de Deus e a capacidade de Deus realizar coisas sobre nós. A mídia trabalha para encher a nossa cabeça de fatos, encher a nossa cabeça de acontecimentos. Muitos deles a gente não tem nem certeza se é verdade ou não. As notícias se contradizem o tempo todo, mas a gente se sente bem com elas. Se você prestar atenção, os canais abertos que tem jornal à noite, eles têm sequência de horário, um não faz concorrência com o outro. E tem gente que assiste todos eles. E se saiu na televisão, se passou na televisão, isso aqui está bom. Isso eu aceito. Você já parou para pensar quanta coisa o povo fala na cabeça da gente? Uma vez eu estava com um amigo meu em Nova York e nós estávamos passando pelo rio Hudson. Esse meu amigo morava lá. Eu estava hospedado na casa dele e ele estava me levando para conhecer algumas coisas ali em Nova York. E quando a gente estava passando pelo rio Hudson, ele falou assim: cara, dizem que embaixo desse rio está lotado de armamento militar. Tem mísseis, tem ogivas. E que se tiver uma guerra, se tiver um ataque, esses negócios, tudo levanta da água assim para contra-atacar. Muita gente naquela região acreditava nisso, até os ataques de 11 de setembro. Eles descobriram que não tinha nada lá, não tinha nada ali embaixo. Aliás, até os fatos de 11 de setembro ainda não são tão certeza. Tem tanta história que ronda até as teorias conspiratórias, falam o tempo inteiro. Será que o governo foi mesmo pego de surpresa, pego desprevenido? Ou ele sabia e facilitou um pouquinho porque estava precisando de uma guerrinha para aquecer a economia norte-americana? Será que foram os aviões que derrubaram as Torres Gêmeas? Há teorias que dizem que o avião não tinha força explosiva suficiente para derrubar 2 prédios daquele tamanho. Será que tinha mesmo um avião no Pentágono quando ele foi atacado? Apareceram as marcas, mas ninguém via direito o avião e ninguém sabia o que aconteceu. Sabe qual é a verdade?
os fatos que rondam a nossa vida, eles são tão cheios de mistério, de suspense, o nosso mundo é tão cheio de verdades e inverdades, é tudo tão misturado, que a gente já não sabe mais o que é fato e o que não é fato. Alguma vez na sua vida alguém já questionou se é verdade mesmo que o homem pisou na lua? Hã? Você já ouviu essas histórias de que ninguém chegou lá de verdade? Que isso aqui foi uma história inventada? Veja, o que eu estou mencionando para vocês são fatos questionados por gente séria. Não é blá 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 e boato de rua, não. Tem assim, centenas de cientistas, de historiadores, até de técnicos forenses, pesquisando se de fato isso aconteceu ou não. Eu não estou dizendo que sim nem que não. Eu só estou tentando mostrar para você que as coisas que acontecem ao nosso redor não são tão precisas quanto a gente imagina. Muita gente deixa Deus de lado, confiando no argumento de que eu só posso crer naquilo que eu posso tocar. Eu só posso crer naquilo que pode ser reproduzido em laboratório. E eu respeito as pessoas que pensam assim. Mas tem um problema. Os atos de Deus não têm como ser reproduzidos em laboratório. Aliás, em geral, os atos de Deus não podem nem ser explicados. E com todo respeito, eu gostaria de dar mais uma oportunidade para as pessoas que só creem naquilo que vem, para questionar um pouco aquilo que você vê. No dia 22 de novembro de 1963, em Dallas, no estado do Texas, o presidente John Kennedy foi assassinado durante um desfile onde havia uma multidão de pessoas assistindo ali, e um desfile que estava sendo transmitido pela televisão. O presidente da maior potência do mundo foi assassinado debaixo do nariz de uma multidão de pessoas. Fato esse que foi gravado, transmitido, documentado por centenas de câmeras de televisão. Os melhores técnicos do governo, os melhores cientistas forenses, se debruçaram para estudar esse episódio, e gente estuda isso até hoje, e até hoje isso é coberto de muita dúvida. Curiosamente, ninguém sabe, embora isso tenha acontecido, tenha sido ao vivo, com muita gente assistindo, filmado, com câmeras repetindo essas cenas, e você em algum documentário já viu isso na televisão. Mas até hoje, isso é cercado de muito mistério. Alguns questionamentos oficiais. O presidente Kennedy, de fato, foi assassinado por uma única bala? Ou será que vieram tiros de outra direção que atingiram Kennedy também? Havia, de fato, um único atirador sozinho? Ou será que havia uma organização criminosa agindo por trás? O assassino foi, de fato, Lee Oswald? Nem isso não se tem absoluta certeza. E existem teorias que dizem até de que esse tenha sido um crime conspirado pela CIA ou pelo FBI. Ou por Cuba, ou pela máfia. E tem gente até que defende a ideia de que ele não morreu. Algo que aconteceu à plena luz do dia. Debaixo do nariz de uma multidão de pessoas.
ainda divide os especialistas do mundo inteiro. Eu não sei se você entendeu a linha de raciocínio que eu estou trabalhando aqui. Não é curioso que haja tanto consenso científico com assuntos tão complexos como a formação do universo, a origem da vida? Nenhum cientista discute. A visão científica é de que eles encontraram a resposta para tudo. Quando eles não conseguem explicar nem as coisas que acontecem ao nosso redor. Sabe por que eu estou abordando isso daqui com você? Porque só há um que verdadeiramente é digno de confiança. Só existe um que não falha e que nunca falhou. Só Ele pode realizar grandes coisas. Só Ele pode operar os grandes milagres que eu e você precisamos para vencer. Deus, sozinho, derrotou exércitos inteiros. Você já leu sobre isso? Leu ou não leu? Sozinho, Deus derrotou exércitos inteiros. Deus é aquele que parou o sol. Deus é aquele que tirou o seu povo do cativeiro, da escravidão no Egito. Ele é aquele que abriu o Mar Vermelho. Ele é aquele que ressuscitou os mortos. É Ele quem criou o universo. Tudo que existe nele, os céus e a terra. É Ele que moldou o homem com as mãos dele. É Ele que soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. A gente consegue destruir a vida, mas não consegue criar a vida. A gente consegue mudar as coisas, mas não consegue fazer nada de novo. Ele que criou a mim. Ele quem criou você. Ele quem criou a cada um de nós que estamos aqui. E sabe de uma coisa? Esse Deus tão grande veio aqui para cuidar de você. Esse Deus tão grande veio aqui para cuidar de mim. Por isso que Davi disse lá em Salmo capítulo 20, verso 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos em quem? No nome do Senhor nosso Deus. Sabe qual é a realidade? A gente pode correr para onde quiser. Nós podemos nos apegar em quem nós quisermos. A gente pode tentar fazer o que quiser da vida. Chega uma hora que a única resposta que sobra para mim e para você é Deus. Há um vazio tão grande dentro da gente, há um buraco tão grande que não existe absolutamente nada nesse mundo capaz de preencher esse vazio. Só Deus é grande o suficiente para completar esse vazio, esse buraco que tem dentro da gente. Mas se nós não convivermos com Ele, se nós não o conhecermos, se nós não entendermos as coisas que Deus é capaz de fazer, não tem como confiar nele. Eu não sei explicar para você tudo o que acontece na sua vida e na minha. Eu não sei explicar por que todas as coisas acontecem. Algumas coisas a gente já sabe, e muitas respostas nós já temos. A grande maioria dos problemas que eu e você enfrentamos são consequências das próprias decisões que nós tomamos. Isso também tem a ver com o governo de Satanás aqui na terra. A gente é obrigado a conviver com gente morrendo de fome. A gente é obrigado a conviver com cenas de assassinato.
com gente inocente sendo violentada, estuprada. Motoristas bêbados que saem pela rua atropelando e matando pessoas. Nós somos vítimas de tudo isso. Deus não disse em nenhum momento que eu e você não íamos ter problemas. Mas Ele disse assim: filho, confia em mim. Eu estou do teu lado, eu estou protegendo você, eu estou cuidando de você. Ainda que venham problemas sobre você, eu estou cuidando. Eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da sua família. A preocupação de Deus não é salvar a minha vida ou a minha integridade no mundo do lamaçal de pecado. Deus está olhando muito mais além, Deus está olhando para a vida eterna. Por isso, o autor da carta, da epístola aos Hebreus, ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que ter certeza daquilo que eu creio. Eu tenho que ter certeza do tamanho do meu Deus e daquilo que Deus é capaz de fazer por mim. Eu não estou pronto para abrir exceções. Eu não estou pronto para vacilar na hora do certo e o errado. Eu não estou pronto a fazer concessões para Satanás. Eu amo a um Deus grande. Eu sirvo a um Deus grande. Eu confio nesse Deus grande. E eu preciso colocar minha vida nas mãos dele. Com Deus, viver ou morrer, ganhar ou perder, não me importa, eu estou tranquilo, porque nas mãos do Senhor, eu sei que Ele sempre vai cuidar de mim e dos meus. Davi disse assim no Salmo 37, eu nunca vi um justo desamparado. E sabe o que mais? Nunca vi a descendência desse justo fazer o quê? Mendigar o pão. Então eu preciso fazer esse convite para você hoje. Deus é grande. Deus ama você imensamente. E eu e você precisamos nos achegar diante desse Deus maravilhoso. Eu passei por várias histórias que eu queria contar para vocês. Mas eu separei uma só. Eu tenho um irmão que é pastor, já fez semana de oração aqui nessa igreja, o pastor Elton. O Elton, eu e ele, nós nos formamos juntos. Aliás, nós fizemos muita coisa junto. Nós não nascemos, não somos gêmeos, mas nós temos uma ligação um com o outro quase como se fôssemos gêmeos. A gente cresceu junto, tem muita amizade, muita cumplicidade um com o outro. Eu fui fazer teologia um ano antes, mas por questão de trabalhos, eu acabei atrasando a minha formatura, formei junto com ele, nós casamos no mesmo dia, casamos juntos, foi a mesma cerimônia, foi muito legal entrar os dois noivos assim pelo corredor da igreja. As noivas não entraram junto, né? Cada uma teve a sua entrada, porque noiva é noiva, né? Vocês já sabem disso. E um tempo depois de formado, o meu irmão foi ser pastor num distrito ali de São Paulo, ali da região do ABC. E no distrito dele tinha uma favela. E ele foi... primeira vez que ele foi pregar naquela favela, então os irmãos ali da igreja levaram o meu irmão até o chefe do tráfico, apresentaram para ele e disse, olha, esse é o novo pastor da igreja aqui. Eles cadastraram o carro dele e a partir dali o meu irmão tinha autorização do tráfico para entrar na favela, para pregar na igreja e para sair da favela. Mas um domingo à noite, ele estava pregando na igreja. A igreja estava cheia, uma igrejinha pequena, igreja de favela,
mas ele estava pregando, e ele começou a ouvir uns barulhos lá fora da igreja. Tinha sirene de polícia, de vez em quando tinha algum tiro, ele ouvia correria, e de repente ele viu uma pessoa entrar na igreja, pela porta dos fundos. E quando a pessoa entrou na igreja, meu irmão pregando, imagina que você pregando aqui, entra um sujeito meio esbaforido, e o sujeito tinha um pacote na mão, e o camarada olhou para o meu irmão pregando, passou o olho por ele olhou para o meu irmão e disse assim, ó, disse nada, né? Só fez assim, ó. Para quem não entende nada de Libras igual eu, sabe que na linguagem da favela isso quer dizer o seguinte: fique em silêncio, senão você morre. E meu irmão tentou manter a naturalidade de quem estava falando e fazer de conta que estava tudo bem e continuou pregando. E o traficante entrou pelo meio da igreja e sentou no meio do povo, se misturou no meio das pessoas e sentou ali. E meu irmão pregando, e quando o olho passava por ele, ele fazia assim, ó. Ele só repetiu o aviso, né? E meu irmão continuou pregando. Daqui a pouco entraram os policiais na igreja. E meu irmão pregando. Eu falei, mano, só você para conseguir continuar desse jeito. Ele falou, não, eu não tinha escolha. E ele continuou pregando e os policiais entraram pela igreja e ele pregando. E os policiais começaram a olhar de um lado para o outro. E ele aí, que ele não podia olhar para o lado do sujeito ali, ele começou a disfarçar, olhando pelo outro lado, deu um tchauzinho para os policiais e continuou pregando. Por fim, os policiais foram embora. Passou um tempo, acabou o culto, acabou o tumulto. E quando acabou o culto, o traficante veio falar com o meu irmão e disse assim, olha, eu quero te agradecer porque você me respeitou. Tá bom. Não tinha escolha, tá bom. Aí ele falou assim, só que pastor, eu preciso de mais um favor seu. O senhor vai ter que guardar a muamba aqui na igreja por um tempo. Meu irmão falou assim, cara, aqui não é a casa de vocês. Aqui é a casa de Deus. Não é minha, é de Deus. E a casa de Deus não é esconderijo, nem para bandido, muito menos para muamba. Você veio, se sentou no meio do povo durante o culto. A igreja é livre. As pessoas entram e saem, eu não posso falar nada. Acabou o culto, eu vou embora, você vai embora, os irmãos vão embora, a igreja vai ficar fechada e não vai ficar droga guardada aqui dentro da igreja. Ele falou assim, pastor, acho que o senhor não entendeu. Eu não estou perguntando se o senhor pode fazer isso ou não. Eu estou mandando. E aqui nesse morro quem manda sou eu. Ele disse assim, desculpa, acho que você não entendeu. Você manda no morro, mas não na casa de Deus. Aqui você não vai guardar droga. O bandido olhou para o meu irmão e disse assim, muito bem, pastor. O senhor fez a sua decisão. E não tem Deus que possa cuidar do senhor agora. E ele saiu da igreja e o povo da igreja ficou apavorado. Pastor, ele vai matar o senhor. Meu irmão falou, olha, se eu tiver que morrer, não tem problema. Mas eu não vou deixar ele fazer o que ele quer aqui dentro da igreja. Essa é a casa de Deus e isso não pode ser feito assim não. Pastor, o senhor não pode ir embora. Eu falei, não, eu tenho que ir embora. Não, o senhor não vai embora. Eles estão te esperando lá fora. O senhor não conhece, a gente conhece. Eles com certeza já armaram uma emboscada, o senhor não pode ir embora. Meu irmão olhou para os irmãos da igreja e disse assim, gente, ou Deus é Deus, ou nós estamos brincando aqui na igreja. Eu não estou me aventurando e me arriscando à toa. Mas eu não posso viver aquartelado aqui dentro da igreja pelo resto da vida. Em algum momento eu vou ter que ir embora. E não adianta, se eu não for embora agora, a qualquer momento eles vão estar, se é para me esperar, vão estar me esperando o tempo todo. Vocês querem me ajudar? Então eu preciso da ajuda de vocês. Ore por mim. E eles se reuniram ali na igreja e oraram. E quando terminaram de orar, meu irmão se despediu deles e eles disseram assim, pastor,
A hora que o senhor sair, nós vamos continuar aqui dentro orando pelo senhor. Ele falou, ótimo. Eu tenho certeza que Deus pode cuidar. Meu irmão saiu da igreja, foi para o carro. Ele percebeu que os bandidos estavam escondidos ao redor ali. Ele sabia que eles tinham feito alguma coisa no carro dele, não sabia o que era. Mas meu irmão abriu o carro, entrou no carro, deu partida, o carro pegou, engatou a marcha engatou. E conforme meu irmão engatou a marcha e foi soltando a embreagem para ir saindo, os bandidos foram saindo do esconderijo. Foram parando na calçada, todos olhando para ele, mas ninguém fez nada. Meu irmão saiu, foi embora, ninguém levantou a arma que tinha na mão. Todo mundo olhava para ele com espanto. E ele foi embora. Atravessou a favela toda, pegou a pista, foi embora. Quando ele chegou em casa, antes de descer do carro, ele agradeceu a Deus pelo cuidado, pela proteção. Mas ele desceu com curiosidade, ele sabia que eles tinham feito alguma coisa no carro, mas ele não conseguia entender o que era, porque não funcionou. Meu irmão desceu do carro e começou a olhar o carro para ver o que eles, se conseguia identificar o que eles tinham aprontado. E ele achou. Eles haviam cortado os pneus do carro. Com facas, fizeram cortes grandes, rasgaram toda a lateral do pneu dos carros. Dos pneus do carro. Mas quando meu irmão entrou no carro e deu partida, os pneus murchos inflaram na frente dos bandidos. E com os pneus cortados, o meu irmão dirigiu tranquilo, sem nenhum problema, e foi embora para casa, e com os pneus ótimos, funcionando bem. O que aconteceu foi que aqueles bandidos nunca mais mexeram com a igreja. Os filhos de Deus tiveram liberdade para continuar adorando a Deus, da maneira como precisavam. O mundo estava caindo lá fora. Mas os filhos do Senhor estavam em paz, debaixo das asas de Deus. Eu não estou falando para você de um Deus que está morto. Eu não estou falando para você de um Deus que atuou no passado e que hoje não atua mais. Você entendeu o que eu estou dizendo? O meu Deus é grande. E esse Deus pode fazer coisas muito grandes por mim e por você. Sabe por que nós não experimentamos as coisas grandes do Senhor? Porque nós não damos tempo para Deus agir na nossa vida. Nas primeiras provações, primeiras tentações, a gente tem medo e deixa tudo de lado. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Filho, eu preciso convidar você a colocar sua vida nas mãos de Deus. Eu preciso convidar você a experimentar o que é viver ao lado do Senhor intensamente, completamente. Talvez você frequente essa igreja há muitos anos, talvez você esteja entrando aqui pela primeira vez. Talvez você esteja assistindo pela internet e até hoje nunca teve coragem de sair de trás do computador e vir aqui para a igreja. Deus conhece você. Deus conhece o seu nome. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus conhece detalhes da sua vida que nem você não sabe mais. E Ele usa tudo isso para cuidar de você. Ele usa tudo isso para salvar você.
quero convidar você hoje a se desmanchar nos braços do Senhor, a nos achegarmos confiadamente ao trono da graça, aquele único que pode nos salvar. Eu vou pedir para Elias cantar mais uma música. Enquanto ele canta essa música, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e ter o seu momento de intimidade, o seu momento de comunhão com o Senhor, o seu momento de entrega a Deus. Que Deus te abençoe. Resolve toda montanha que há, meu Deus remove. Quando a tormenta chegar, meu Deus acalma todos os pesares que há. Leva da alma, oh, se os fardos do mundo levou sobre seus ombros, sei meu amigo que vai te carregar, oh, se os fardos do mundo sobre seus ombros, sei meu amigo que vai te carregar. Cristo um dia falou aos oprimidos, resolve toda montanha que há, meu Deus remove. Quando a tormenta chegar, meu Deus acalma todos os pesares que há, leva da alma, oh, se os fardos do mundo levou sobre seus ombros, sei meu amigo que vai te carregar, oh, se os fardos do mundo levou sobre seus ombros, sei meu amigo que vai te carregar, sei meu amigo, sei meu irmão, Jesus vai carregar você. Obrigado, Elias. Deixa eu dar uma sugestão para você. Nós vamos nos dividir em grupos de oração agora. Mas antes de nos dividirmos, de orarmos mais uns pelos outros,
Aí onde você está sentado, olhe para o lugar que está ao seu lado e convide a Jesus para sentar com você. Eu quero te convidar para um momento muito pessoal e muito íntimo seu com Deus. Tenha uma conversa com Ele sobre a sua vida, as crises que você está enfrentando, as suas preocupações. Convide o Senhor para estar ao teu lado. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Sabe por quê? Porque todo o resto é Ele que fará por você. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, o Senhor sabe de todas as razões que nos trouxeram à tua casa essa noite. Alguns estavam passando por aqui e decidiram entrar. Outros vieram para cumprir um protocolo. Mas muitos vieram com propósitos muito, muito bem definidos no seu coração. Nós temos preocupações, nós temos aflições. E hoje, Senhor, nós precisamos entregar tudo nas tuas mãos. Não é fácil para nós, porque a nossa visão da vida é muito limitada. Nós conhecemos muito pouco de nós mesmos e conhecemos muito pouco do mundo que nos rodeia. Mas por outro lado, apesar de conhecermos tão pouco, ainda confiamos em recursos que não podem resolver nossas verdadeiras situações. Por isso hoje, Senhor, viemos aqui para te conhecer melhor. Porque mesmo não conhecendo tudo que envolve a minha vida, mesmo não conhecendo tudo que envolve o nosso mundo, se nós conhecermos ao Senhor, isso é o suficiente. Porque nós entendemos o quanto o Senhor pode cuidar de nós. O quanto o Senhor pode cuidar dos nossos problemas. O quanto o Senhor pode cuidar das pessoas pelas quais intercedemos. O Senhor tem feito grandes coisas neste mundo, Senhor. O Senhor fez o aleijado andar. O Senhor devolveu vista ao cego. O Senhor fez o morto ressuscitar. E nós entendemos que o Senhor é o mesmo Deus e precisamos destas coisas em nossa vida. Por favor, Senhor, opera na vida de cada um de nós aqui hoje. Seja o nosso Deus, seja o Deus da nossa vida, porque é no Senhor que nós depositamos a nossa confiança. Cuida de nós, Senhor. Ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica. Eu te peço em nome de Jesus.